Olá, pessoal! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os moluscos. Lembrando que no livro de vocês de biologia, em um só capítulo, tem 3 filos, tá? Os plateumintos, os nemateumintos, que já foi gravado as 2 aulas e vocês já assistiram, e por fim o molusca, tá? Que são os moluscos, certo? Então vamos lá? Molúsculos, eles são representantes no mar, né? No caso, na água doce e também no ambiente terrestre. Então, em 3 lugares eles estão localizados: no mar, água doce e terrestre. Os molúsculos, eles são animais que possuem simetria bilateral. Lembrando, o que é uma simetria bilateral? É uma simetria onde ele possui os 2 lados iguais. Por isso que se diz bilateral. 2 lados iguais, tá? São triblásticos. O que são triblásticos? Os 3 folhetos embrionários. Quais são eles? Vamos lembrar? Endoderma, mesoderma e ectoderma. 3 folhetos embrionários, tá? E são chamados animais triblásticos. E celomados, que possuem uma abertura, no caso um orifício, certo? O corpo desses animais é dividido em 3: cabeça, pé e massa visceral, ok? Os molúsculos possuem pulmão, que são responsáveis pelas trocas gasosas, tá? E se eles vivem em ambiente aquático, ele possui as brânquias. O sistema circulatório desses animais, ele é aberto e fechado, depende da espécie, tá? Vamos relembrar o que seria aberto. O sistema respiratório, no caso, o sistema circulatório aberto é aquele que circula fora dos vasos, tá? Ele circula nos tecidos do corpo do animal. E o sistema circulatório fechado, ele circula dentro dos vasos sanguíneos, tá bom? Então, como eu falei, dependendo da espécie, eles podem ser aberto ou pode ser fechado, tá certo? Se ele for fechado, ele vai circular dentro dos vasos sanguíneos, ok, gente? A excreção desses animais, como ele é feito? A excreção é justamente a eliminação. São as excretas, é tudo aquilo que o organismo não absorve, ele elimina, tá ok? Então, as excretas, no caso, esse meio de excreção é feita pelos metanefrídeos. Existe espécie que é pelos rins e outras classificações que são dadas. Mas, no caso desses animais molúsculos, são os metanefrídeos, tá? Outra coisa também de suma importância nos moluscos é o sistema digestório deles. Ele é completo. Ele tem de boca a ânus. Completo mesmo, tá? O sistema digestório deles. Outra característica é porque ele possui rádula. O que é rádula? Rádula é feito uns dentes, tá? É uma estrutura de calcário, cuja função é para raspar os alimentos. É o meio de alimentação deles. Então, eles raspam os alimentos, certo? E essa raspagem, no caso, esses pequenos dentes, no caso, que é uma estrutura de calcário, é chamado de rádula, ok, gente? Ele pode ser de sexos separados, existe o macho e a fêmea, e existem espécies que são hermafroditas. Por mais que eles sejam hermafroditas, eles necessitam da fecundação cruzada, tá? Ele precisa trocar esses gametas para que haja a fecundação, certo? O sistema nervoso dessa espécie ele é ganglionar, é através de nervos, tá? Existe um sistema nervoso central e dele vai mandar os nervos que vai para todo o corpo do animal, certo? Por isso que é ganglionar. Agora vamos ver as classificações dessa espécie, tá? Nós vimos aí a primeira classificação dela, no caso, as classes do molusca, no caso dos molúsculos, tem a polipacófora, tá? Esse tipo de espécie, ela vive mais em colchões rochosos dos mares. Aqui tem a espécie. Tem essa estrutura resistente, tá? Que é um meio de proteção para um animal.
Outra classe que é bem comum, muito conhecida, é a gastrópoda, tá? É a classe mais numerosa que existe e é uma classe mais diversificada dessa espécie, desse filo, tá? E eles estão representados em ambientes marinhos, água doce e também terrestre. Nós temos aí os caramujos e temos as lesmas. Vê, os caramujos, ele tem uma concha, já as lesmas, elas não possuem, tá? Mas aí não é uma característica do animal, ele pode ter ou também não essas conchas. Tem aqui, ó, um exemplo de um caramujo, tá certo? E geralmente ele tem esse corpo viscoso, um pouco úmido, certo? E ela também tem a respiração cutânea, tá? Pela pele, ok? Tem um pulmão, mas também tem uma ajuda da respiração cutânea, por isso que o corpo desses animais é um pouco viscoso, no caso meio molhado. Temos aqui, ó, a lesma, tá? Ele não possui essa concha aqui, ó, que eu falei pra vocês, mas não é uma característica exclusiva da espécie, tá? Existem espécies como a lesma que não possuem essa concha, tá? Vamos lá. Outra classe também comum é a cefalópoda, que são molúsculos marinhos bem desenvolvidos. Eles têm os pés modificados em tentáculos. Aqueles filamentos, certo? Que elas têm. No caso, aquele filamento ele serve tanto para a locomoção como a alimentação do animal. Temos aí os náutilos, tá certo? Uma espécie, não é tão comum, vive mais em ambiente aquático. Não é tão feito gastrópoda, que é onde tem as lesmas, o caramujo, é mais comum a gente encontrar dessa espécie ali de mollusco, tá? Esses aqui são mais exclusivos, né, em ambientes marinhos, tá certo? Tem um polvo também, não é tão comum, como eu falei para vocês, essa classe. Outro animal aí, nós temos outra classe pertencente ao molúsculo, a esse filo, é a biválvea. No caso, esses animais eles são encontrados em águas doces ou até mesmo no mar. Um exemplo dessa espécie é o mexilhão, tá certo? A gente encontra essa espécie aí, geralmente quando a maré vem, traz... quando a maré traz, ele vem essa espécie aqui, tá? Que parece, tem essa casca resistente que é de calcário, tá ok? Ok, então aqui, ó, ele é um assunto pequeno, certo? Até porque ele está dentro daqueles dois outros filos que nós vimos, tá? E a principal característica deles é que eles, no caso, deixa eu trazer aqui, é que eles possuem o corpo dividido em 3 partes, cabeça, pé e massa visceral. É a principal característica dessa espécie, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, ele é como eu falei anteriormente, é um assunto pequeno, certo? Espero que tenham ficado claro o assunto, certo? E posteriormente mandarei a atividade para que vocês realmente vejam se há alguma dúvida do assunto que está sendo trabalhado, ok, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.